Deus e eterno Pai, nós te agradecemos na pessoa do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo, Rei da glória. Sabemos, Senhor Jesus, da tua presença em nosso meio, Senhor, e nos maravilhamos com essa bendita promessa que se cumpre, Senhor, a cada novo encontro. Apesar de toda a nossa indignidade, imperfeição, o teu amor supera tudo isso, Senhor, e nos constrange. Agradecemos, Senhor, por tudo, visível e invisível, que o Senhor tem feito cooperar para o nosso bem. Ajuda-nos, Senhor, a completar a carreira que o Senhor propôs para nós, no seu sangue. Livra-nos, Senhor, dos maus pensamentos e que a nossa mente e o nosso coração estejam sempre governados pelo Senhor e sua bendita palavra. Como igreja, Senhor, ajuda-nos a cumprir a missão que recebemos com fidelidade, devoção e amor. Oramos por essa comunidade local que o Senhor nos plantou, pelas vidas, Senhor, que não te conhecem, que o Senhor alcance aqueles que são teus e atraia-os da mesma forma que nos atraiu, Senhor, com a tua graça. Não nos deixa, Senhor, desistir. Não nos deixa, Senhor, nos prendermos a um jugo do mundo e nem sermos seduzidos, Senhor, pelas artimanhas do príncipe deste mundo, mas que a tua luz nos guie, Senhor, em tudo que falamos, fazemos e pensamos. Ajuda-nos na nossa reunião de hoje, que ela seja santa, nas nossas intenções, palavras e atitudes, que tudo seja santo como o Senhor é santo. Que haja, Senhor, uma santidade crescente em cada um de nós, evidenciando a nossa eleição, a tua bendita escolha que nos alcançou em graça. Ó Senhor, que os nossos olhos espirituais estejam abertos para enxergar as tuas maravilhas, as tuas preciosas dádivas que constantemente são derramadas sobre nós. E tantas vezes o mundo nos cega e a ingratidão toma conta do nosso coração, nos queixando de coisas fúteis, quando deveríamos agradecer por tantas coisas indispensáveis que o Senhor tem nos dado imerecidamente pelo teu amor precioso. Obrigado, Senhor, por tão grande amor que nos alcança. Ajuda-nos a viver debaixo desse amor, entregando aquilo que recebemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Amém. Vamos estudar o livro de Atos. Ontem nós fizemos uma introdução, breve introdução em Atos. Hoje ainda a gente vai estar introduzindo, um estudo introdutório nesse livro de Atos, porque quando nós estudamos Atos é importante que a gente entenda a conexão desse livro de Atos com o Evangelho de Lucas, para que a compreensão de Atos ela seja
mais pleno. Então, no Evangelho de Lucas, como eu já falei para vocês, Lucas conclui o Evangelho falando sobre a ressurreição do Senhor e a ascensão. Lucas ele não fala tanto como, por exemplo, Mateus fala e Marcos sobre a missão, sobre o ID. A gente vê no Evangelho de Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus falando: olha, ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho, toda criatura. Lucas ele não vai abordar isso no Evangelho, porque ele vai fazer isso no livro de Atos. No livro de Atos nós vamos ver justamente o Senhor Jesus ordenando com que os discípulos fossem as suas testemunhas, e mais do que isso, falando como aconteceria, né? Eles seriam cheios do Espírito Santo e eles receberiam poder para que eles completassem a missão. Mas eu gostaria de mostrar aos irmãos como a igreja agora ela está passando por uma nova fase. Olha como a palavra de Deus nos mostra que, diferente do que muitos pensam, a história da humanidade ela não se move em círculos, mas ela se move em uma linha que tem princípio, meio e fim. Então o Senhor aqui está mais uma vez mostrando que está havendo agora uma mudança. Em um determinado momento questionaram Jesus porque os seus discípulos não jejuavam. Olha, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que os seus não jejuam? Jesus diz: não é o momento ainda, mas chegará o momento em que eles jejuarão. E aqui no livro de Atos a gente vai ver os discípulos jejuando e orando. Então você vê essa mudança, como era necessário. E por isso que o título da nossa mensagem de hoje é Crescimento Espiritual. Uma necessidade da igreja para o exercício pleno da missão que recebemos. Então, não conseguiremos completar a carreira que nos está proposta se a gente não crescer espiritualmente, se não houver sinais claros de um crescimento espiritual. Então, antes da gente entrar aqui em Atos, eu queria trabalhar um pouco isso com os irmãos, trazendo vocês, primeiramente, a 2 Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro, escrevendo essa segunda epístola, ele retrata uma realidade que move a igreja a evangelizar. Eu estou aqui, preste atenção, estou contextualizando tudo isso com Atos. Atos é um livro extremamente, se a gente pode usar esse adjetivo, evangelístico, porque o tempo todo você vai ver o evangelho sendo pregado, e principalmente sendo pregado em lugares diante de pessoas que nunca tinham ouvido a respeito do evangelho. Então, o que movia os discípulos do Senhor Jesus, mais especificamente os apóstolos, a pregar o evangelho, a ponto de Paulo dizer: eu me sinto devedor do mundo inteiro da pregação do evangelho. Essa visão clara que eles tinham de um juízo de Deus que está cada vez mais próximo. Então, quando o apóstolo Pedro escreve para a igreja, ele fala sobre isso. Muitas pessoas estavam dizendo assim: olha, o Senhor Jesus não vai voltar. Por quê? Porque se ele tivesse que voltar, ele já tinha voltado. Já passaram-se 10, 20, 30 anos e ele não voltou. Então Pedro escreve na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8. Eu não vou fazer uma exegese, pormenorizada, mas a ideia aqui é mostrar para vocês um plano de fundo que também é encontrado em todo o livro de Atos. Todavia, uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a ideia é que o tempo para Deus não é igual para a gente. Então para a gente é diferente. Então quando você vai chamar uma pessoa para fazer algo, você normalmente, se for para fazer uma viagem extremamente desgastante, quem você chamaria? Um jovem. Mas o Senhor chama um idoso chamado Abraão, 75 anos. Então, porque para Deus as coisas são diferentes, o tempo é diferente. O Senhor diz a Abraão: olha, Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão já tem 75 anos, então na mente,
Então, daqui a 1 ano eu vou ter um filho. Quanto tempo demorou? 25 anos. Então, o tempo para Deus é diferente do que para a gente. E muitas vezes a gente não gosta disso. Nós somos pessoas extremamente apressadas. Eu estava conversando até com o irmão ontem na igreja, e ele dizendo isso, né, que há um ditado popular que ele tinha ouvido na rua enquanto ele passava, uma pessoa dizendo assim: porque Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nunca tarda. Deus nunca chega atrasado. A gente é que é apressado. A gente que quer as coisas no nosso tempo. Mas Deus já determinou as coisas no tempo correto. Tanto que no Salmo 1 diz que o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa, sempre na estação certa. Então, no versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa. Então o Senhor não está postergando. Quem faz isso normalmente é a gente. Eu, por exemplo, sou muito bom nisso, em postergar as coisas, né? Então o Senhor tem que trabalhar, o Senhor tem muita graça. Eu todos os dias oro ao Senhor para trabalhar isso em mim, para que eu não fique postergando as coisas. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Então é uma característica que o mundo não conhece muito, longanimidade. O Senhor é longânimo. Se o Senhor Jesus tivesse voltado há algum tempo atrás, muitos de nós não seriam salvos. Então, a longanimidade do Senhor foi benéfica para nós. E deu tempo do Evangelho chegar até a gente. Em graça. E convosco, não querendo que nenhum pereça. E a ideia aqui não é de salvação universal, mas de uma salvação plena em todos os eleitos de todos os tempos. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas a salvação só é por meio do arrependimento. Lá em Lucas ele fala sobre isso. E a mesma coisa no livro de Atos, como a gente vai ver. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, no primeiro sermão de Pedro, lá em Atos, capítulo 2, Pedro vai dizer, quando as pessoas questionam: sim, Pedro, a gente acredita nisso que você está falando, o que é que a gente tem que fazer? Pedro diz: arrependam-se. Então aqui ele diz: todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor virá como um ladrão, mas não é para a gente. É para aqueles que não estão esperando da forma correta. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Estrepitoso estrondo é um estrondo muito forte. E os elementos se desfarão abrasados. A ideia é o fogo consumindo todas as coisas. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, irmãos, essa era uma visão que a igreja tinha muito clara. E não só a igreja. Perceba que quando a gente lê o livro de Judas, o próprio Enoque tinha essa visão. Ele diz: eu vejo o Senhor vindo com as suas miríades, trazendo justiça contra todos os ímpios que impiamente praticaram durante todo esse tempo as suas impiedades. Então essa ideia de juízo move a igreja, para que a igreja seja esse instrumento de Deus para alcançar aqueles que serão salvos do juízo por meio da misericórdia. Então, se a gente de fato ama o próximo, como a Bíblia diz, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Como é que a gente mostra isso em primeiro lugar? Pregando o Evangelho, pregando a verdade para essas pessoas, pois é a única forma de se arrependerem e serem salvos. Lá no capítulo 10 de Romanos, Paulo fala isso mais expressamente. Por isso que ele chega a dizer: quão belos são os pés daqueles que levam boas notícias. Por quê? Porque é por meio desses pés que viajam o mundo que pessoas que estavam condenadas são salvas. Mas como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Então aqui o apóstolo nos mostra como a igreja deve se mover. Versículo 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Então, mais uma vez, a igreja entende que todo tipo de recurso material deve ser usado para benefício espiritual. A igreja sabe disso. Por quê? Porque tudo o que é material será desfeito.
todas as coisas visíveis, elas são temporárias. Somente aquilo que é invisível é que é eterno. Então aqui ele diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como vivem em santo procedimento e piedade. Então um cristão vive em santidade, um cristão vive de forma piedosa, por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer amanhã. E quando eu falo amanhã, não é amanhã, irmãos. Né? A gente tem bola de cristal, mas a ideia de... a gente sabe como é que vai ser o futuro. A gente já sabe o final do filme. Então a gente já sabe. Se a gente já sabe, a gente tem que agir com prudência, porque a gente já sabe. É como, por exemplo, você sabe que amanhã vai chover, e aí você sai sem guarda-chuva, sem capa, sem nada, e aí toma um monte de chuva e fica gripado. Mas você sabia que ia chover, por que não levou a capa? Por que não levou o guarda-chuva? Então, essa é a ideia. Você sabe que as coisas são assim. É isso que Pedro está alertando a igreja na sua segunda epístola. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A gente vai ver lá no início de Atos que os apóstolos ficam maravilhados quando eles veem uma coisa maravilhosa. Que é o quê? Alguém levitando. Olha que coisa maravilhosa. Eu nunca vi, né? Mas eu fico imaginando, imagine Jesus subindo assim para os céus, assim na frente deles. Que cena linda, né? Deve ser. Eu fiquei meio assim frustrado porque eu assisti o filme de Atos de novo. No filme de Atos não está muito, tanto que eu nem trouxe o projetor hoje, porque eu fiquei meio desanimado com aquilo. Porque assim, é um negócio bem sem efeitos especiais assim. Mas foi muito mais bonito do que o filme retratou, com certeza. Então Jesus subiu assim na presença deles. E eles ficaram tão maravilhados com aquela cena, sem entender o que estava acontecendo, né? Que foi necessário 2 anjos aparecer. Vem cá, mas vamos continuar olhando para cima. Não, filho, ó. Bora, agilidade. Está perdendo tempo. Então a ideia de você tem uma missão. Jesus que foi, vai voltar. Mas compete a você e a mim apressar essa volta. De que forma? Lá no sermão escatológico de Mateus 24 diz: e o evangelho será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Então tem pessoas que estão esperando você e eu sermos instrumentos de Deus na vida delas, até o Senhor Jesus voltar. Não que o Senhor Jesus precise da gente, irmãos, mas Ele nos concede esse privilégio. É bom que a gente entenda isso. O Senhor Jesus tem, como a gente viu, anjos à sua disposição que avisaram lá os discípulos, boquiabertos, para eles, né, não ficarem o tempo todo olhando para o céu, mas irem fazer o que Ele mandou. Mas a missão de pregar o Evangelho, Ele deu para a gente. Olha que honra. Se a gente tem que se sentir honrado por alguma coisa, irmãos, é por Ele ter colocado nas nossas mãos essa missão de pregar o seu santo Evangelho, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Um dia de Deus com D maiúsculo, dia, porque fala justamente daquele dia, no singular, um dia onde todos terão que prestar contas diante do único Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Não é bonito isso? O apóstolo João ainda não tinha escrito o livro do Apocalipse, né? Mas a gente já tem acesso ao livro do Apocalipse, a gente sabe como é o novo céu e a nova terra, né? O apóstolo João nos fala sobre isso. Nós esperamos, nos quais habita a justiça. E aqui, irmãos, agora essa parte final que eu queria chamar a atenção para você e para mim. Por essa razão, pois, amados, então por essa razão, tudo isso que Pedro explicou, agora ele está concluindo dizendo, vai ser assim, todos vocês estão lembrados que as coisas vão ser desfeitas desse jeito, nem eu nem você, nós não vamos ser pegos desprevenidos. Jesus não vai vir como um ladrão para a gente inclusive está esperando Ele, de maneira ansiosa, né? Querendo nos encontrar com Ele o mais breve possível, pois nós sabemos que é lá
que a nossa felicidade, é nele que a nossa felicidade reside. Então, mas ele diz, visto que vocês estão esperando essa volta do Senhor Jesus ansiosamente, alegremente, diligentemente, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, está vendo? Então, o cristão, ele está sempre esperando o seu encontro com o Senhor. Eu, particularmente, irmãos, eu não gosto muito de andar de avião, né? Mas, assim, se um dia... Porque eu já tive várias, assim, pressentimentos. Mas isso era quando eu era ímpio, então vale, né? Pensando que o avião ia cair, tudo ia tocar fogo, né? Aquelas coisas assim de filme de terror. Mas, hoje em dia, irmão, se eu estiver lá 10 mil metros de altura, pelo menos é o que eu penso agora, né? Em nome de Jesus. E o piloto disser, vai cair, todo mundo vai morrer. Pronto, Senhor. Então, essas mãos eu entrego o meu espírito. Então, a gente tem que ter essa paz, a gente tem que entender que para mim, para você, a morte é igual um Uber. Só que a gente não precisa pagar. Ele vai levar a gente aonde a gente quer ir, que é para o céu. Então, para a gente chegar lá, a gente tem que terminar a nossa jornada aqui, né? E o término da nossa jornada aqui tem esse nome de morte, que só é temida por quem não tem Cristo, porque quem tem Cristo, a morte é apenas um meio de transporte. Então nós esperamos essas coisas maravilhosas. Por isso que o apóstolo Paulo se sentia dividido. Ele diz, olha, às vezes eu quero ir logo para a glória, mas eu sei que trabalhar aqui para o Senhor também tem muita alegria. Então eu fico dividido. Empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Isso não está falando de perfeição, isso está falando de fidelidade e principalmente sinceridade de fé. A sinceridade, irmãos, por si só não revela muita coisa, porque você vai encontrar pessoas islâmicas sinceras na sua fé, espíritas sinceras na sua fé. Mas um cristão que tem a fé verdadeira, que tem um conhecimento bíblico verdadeiro, ele precisa de sinceridade. Entender que ele está diante de Deus e ter um relacionamento com Deus verdadeiro e real. Tem por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. E olha que eu fiz questão de falar dessa parte, porque aqui é uma passagem assim única, né, do Novo Testamento, onde você vê assim o apóstolo Pedro falando do apóstolo Paulo. A gente vê o apóstolo Paulo falando de Pedro e Gálatas, né, da repreensão que ele fez. Mas aqui a gente vê o apóstolo Pedro falando do apóstolo Paulo, e ele diz assim: igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Uma sabedoria que, para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe posto em espinho na carne. Ao falar acerca desses assuntos, que assuntos? Salvação, volta de Cristo, necessidade de evangelizar, necessidade de crescimento espiritual como evidência de salvação, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo escrevia as epístolas, a gente tem acesso a algumas, né, que estão aqui na Bíblia, mas o apóstolo Paulo escreveu muito mais cartas do que estão na Bíblia, e em uma delas, inclusive, ele diz: e eu não me incomodo de falar para vocês sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. No mundo como a gente vive, que as pessoas querem o tempo todo novidade, a igreja corre sério risco com isso. Então, nós não precisamos de novidade, nós precisamos de perseverança na verdade. A mesma verdade, a gente tem que perseverar nela. Mas a gente vive numa geração, e quando eu falo geração, desde lá de Adão, né, do pecado, que o tempo todo quer novidade, quer uma igreja, né, que seja de acordo com a modernidade, né, ou de acordo com o que a geração do momento pede. Nós não devemos nos adequar a isso, muito pelo contrário. Nós devemos adequar as nossas vidas à realidade das Escrituras, que é eterna, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então a Bíblia, irmãos, ela é um livro que é difícil de entender. O Evangelho você compreende facilmente, né? Jesus salva pecadores.
Todos somos pecadores, mas a Bíblia tem passagens de difícil compreensão, onde nós precisamos nos dedicar para a compreensão, principalmente precisamos da ajuda do autor, que é o Espírito Santo, para compreender. Difíceis de entender que os ignorantes instáveis, olha o perigo, ignorante aqui, irmãos, não é a pessoa grosseira. A gente às vezes usa, né, ignorante como sinônimo de quem é grosso, de quem tem um comportamento, né, agressivo, grosseiro. Então, falando ignorante. Mas ignorante na Bíblia fala de falta de conhecimento. Uma pessoa que não conhece determinado assunto. Instáveis. Aqui essa palavra também, instáveis, é uma pessoa que ela não permanece. Então, ela uma hora está pensando uma coisa, outra hora está pensando outra. Então, esses dois tipos de pessoas são perigosos na igreja. E esses dois tipos de comportamento são características, infelizmente, de cristãos imaturos. Então, muitas vezes, cristãos imaturos podem ter esse tipo de comportamento. Eles podem não saber determinados assuntos que já deveriam saber, como está escrito na carta aos Hebreus, né? Vocês já deveriam ser mestres em determinados assuntos, mas estão precisando estar ouvindo, né, o beabá o tempo todo. E instáveis no sentido de pessoas que estão, uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa do outro. Então, como a gente tem, como o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas, que a gente tem que ser firme na fé. Não mudando porque as doutrinas mudam, porque as pessoas mudam, porque as circunstâncias mudam. Não, a gente tem que permanecer firme na fé. Então aqui ele diz, essas pessoas ignorantes e instáveis, o que é que elas fazem? Elas deturpam. O que significa deturpar? Boa noite, meu irmão. Deturpar significa, nesse contexto, adulterar. Eles adulteram o sentido daquilo, principalmente aqui o apóstolo Pedro está falando das cartas de Paulo, que eram por algumas pessoas mal compreendidas. Existem inclusive dados históricos da história da igreja que falam de grupos de pessoas que se diziam cristãs que se sentiam autorizadas a pecar por conta das cartas de Paulo. Não, se Paulo está dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então assim, não importa a vida que eu vivo, eu posso pecar à vontade, a graça de Deus vai me perdoar, eu vou ser salvo no final. Esse tipo de pensamento para você e para mim é até loucura, né? E de fato é loucura, mas para muitos é tranquilo. Se Jesus perdoou, então eu posso fazer o que eu quiser e não importa. Então, aqui ele está dizendo, essas pessoas deturpam o que Paulo fala, o que ele escreveu acerca da eleição, da salvação, da regeneração, tantos assuntos que Paulo fala pormenorizadamente, pessoas deturpavam. Como também deturpam as demais escrituras. Então, assim, quem adultera uma parte não vai ter nenhum problema em adulterar outras partes. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Você abrir a porta para a heresia, ai meu filho, entra todo tipo de heresia. Por isso que em determinados aspectos nós precisamos ser muito radicais. Então não podemos deixar de forma nenhuma que determinados princípios bíblicos sejam de alguma forma colocados em segundo plano em virtude da como desculpa, né, para unidade ou para um suposto amor, né? Hoje está muito em voga essa ideia. Então eu devo me unir a determinadas religiões ou determinadas igrejas que defendem posições heréticas, porque a gente tem que ter uma unidade, a gente tem que ter um amor. Não existe unidade na mentira, só existe unidade na verdade. Então, nós não podemos estar unidos com pessoas que não estão vivendo a verdade e que fazem muitas vezes isso de maneira aberta, defendendo a mentira como se fosse verdade. Prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, olha que coisa, acautelai-vos, para que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, então a característica também dessas pessoas é
a insubordinação. Pessoas que não aceitam nenhum tipo de liderança do ponto de vista bíblico. Descaiais da vossa própria firmeza. Então, olhe como é muito mais fácil a pessoa que anda no erro influenciar quem está fazendo o certo a fazer errado, do que a pessoa que está fazendo o certo influenciar o que está fazendo errado a fazer certo. Sempre foi assim. Então, infelizmente, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda, o que a gente fala, com quem a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente vê. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos o tempo todo influenciados e, infelizmente, nós nem percebemos em alguns momentos que estamos sendo influenciados. Então, às vezes você, não sei se já aconteceu com você, né? Acontece comigo, você está sentado em determinado lugar e e alguém está com uma televisão ligada, um rádio ligado, e começam a falar de notícias, e normalmente as notícias são o quê? Morte, aumento de preço, só tem notícia nesse sentido, né? E coisas imorais e devassas. E aí daqui a pouco você está com a mente cheia de coisas, mas o que foi isso? Você estava ouvindo uma série de coisas que você nem percebeu, mas você ouviu, entrou. Então a gente tem que vigiar. Na Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar sem cessar, e isso. Muitas coisas estão nos influenciando hoje e a gente nem percebe. Às vezes a gente nem sabe quando foi que a gente foi influenciado por isso. Né? Por isso a necessidade de vigilância. Então ele diz: acautelai-vos, para que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, quando o apóstolo Paulo escreve: as más companhias pervertem os bons costumes, esse é o mesmo princípio. Aquele que está fazendo errado, ele vai influenciar outras pessoas a fazerem o errado também. A gente já teve aqui no Antigo Testamento o exemplo de Datã, Corá e Abirão. Pessoas que influenciaram outros a fazerem coisas erradas. O próprio Balaão, né, que influenciou as pessoas a enganarem. De que forma? Se disfarçaram de amigos do povo de Deus, ofereceram as suas mulheres, e aquilo trouxe a ira de Deus contra o seu próprio povo. Então é importante que a gente entenda. Você acha que quando você oferece as mulheres mais bonitas do seu povo, como foi que o povo de Deus se sentiu? Honrado. Olha como eles estão me tratando. Estão pegando suas princesas e oferecendo para a gente. Na verdade, aquilo já fazia parte de um plano maligno. Porque Balaão já tinha dito: eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Mas se eles pecarem, o próprio Deus deles é que vai agir. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que estar o tempo todo de maneira cuidadosa. Porque muitas pessoas podem vão aparecer no caminho. O próprio livro O Peregrino, John Bunyan retrata, né, um ser que tinha uma aparência angelical e que na verdade era um demônio disfarçado. Então nós temos que estar muito cuidadosos. A Bíblia tem que estar na nossa mente, no nosso coração, porque não é por acaso que o salmista diz: ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se a gente estiver agindo biblicamente, fazendo nossas escolhas biblicamente, é quase impossível que a gente seja enganado. Né? Então aqui no versículo 18, só para a gente concluir essa parte: antes crescei na graça e no conhecimento. E eu falei tudo que eu falei até agora só para chegar nesse versículo, né, de crescimento espiritual. Então, antes, porque eu tive que falar tudo isso, desde o versículo 8 eu estou conversando com vocês, né? Para a gente chegar nesse versículo, porque é justamente esses dois opostos. Até aqui o apóstolo Pedro está dizendo: olha, cuidado, tem pessoas que estão achando que Jesus não vai voltar,
E qual é a ideia quando a gente fala assim, Jesus não vai voltar, a gente não tem, às vezes, uma noção prática disso. Como é que é a mente de uma pessoa que pensa que Jesus não vai voltar? É assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque Jesus não vai voltar. Eu não vou ter que prestar conta a ninguém. Então eu posso viver a vida do meu jeito. Essa é a ideia, por isso insubordinados, ele fala aqui. Então ele diz, existem esses dois grupos. E a gente tem que tomar muito cuidado em qual deles a gente está inserido, porque um deles está condenado. Um deles, Jesus virá como um ladrão. E o outro? O outro está vivendo uma vida de santidade, o outro está remindo os tempos para que a volta do Senhor seja breve. Então, só tem esses dois grupos. E a característica desse grupo, que é o eleito do Senhor, é essa aqui, ó. Ele cresce. Ele vai crescer como uma semente plantada no solo bom. Que ela vai acontecer o que com essa semente? Ela vai crescer, ela vai dar fruto. Antes de dar fruto, precisa o quê? Crescer. Então, crescei. Antes crescer. A ideia de antes é justamente essa ideia de oposição, de duas posições contrárias. Então, quando você vê pessoas estagnadas na igreja, pessoas que não crescem, pessoas que não mudam de vida, que não estão se santificando mais, porque a Bíblia diz: o santo santifique-se mais ainda, o limpo limpe-se mais ainda. Quando você vê essa estagnação, e é quase que uma marca da igreja moderna, né? 10 anos uma pessoa na igreja e ela está exatamente da forma como ela entrou. Muitas vezes não mudou nada na vida da pessoa. Não sei o rótulo religioso que ela recebeu quando entrou na suposta igreja. Então a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que está vivo cresce. E o que cresce dá fruto. Então aqui Paulo está mostrando a necessidade, o imperativo do crescimento espiritual na vida do cristão. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento que a gente tem que ter. Na graça do Senhor, no conhecimento de nosso Senhor. Como é que eu vou conhecer Jesus? Pela Bíblia. Como eu já falei para vocês, e tantos outros falaram a mesma coisa antes de mim. A Bíblia toda fala de Jesus. Então, quando a gente está falando de conhecimento de Jesus, não é só os evangelhos e nem as cartas. Toda a Bíblia fala de Jesus. Toda a Bíblia. Então, nós devemos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu posso dizer que eu amo a Jesus se eu não anseio, se eu não anelo conhecê-lo? A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, esse daqui, isso que o apóstolo Pedro está escrevendo, é justamente o pano de fundo do início de Atos. Perceba que anos se passaram até Pedro escrever essa epístola, mas perceba que esse sentimento de Pedro aqui descrito, né, é o mesmo que a gente vai ver no início do livro de Atos. Nós já vimos no final do Evangelho de Lucas como o Senhor abriu os olhos deles para que eles compreendessem a palavra. E a partir daquele momento, então, eles têm uma compreensão maior da palavra de Deus. Vamos aqui no final do Evangelho de Lucas, só para que a gente possa agora entrar em Atos. Eu vou ler apenas alguns versículos, mas eu quero trazer 4 apontamentos sobre o crescimento espiritual, que a gente tem que buscar esses sinais, essas evidências em nós. Aqui no finalzinho de Lucas, nós já lemos isso, já estudamos isso, mas só para a gente relembrar, aqui em Lucas 24, Jesus aparece a eles, e olha o que diz Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, essa é a revelação que de fato edifica o conhecimento das Escrituras, mas não um conhecimento meramente intelectual, mas um conhecimento espiritual, um conhecimento experimental das Escrituras. Como falou Jó, eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos contemplam ao Senhor.
Então a ideia de que você está mais perto, você está cada dia mais próximo do Senhor Jesus. À medida que você o conhece mais, o seu relacionamento se torna mais íntimo. Então é preciso que a gente entenda como devemos buscar conhecer mais o Senhor Jesus. E não é só frequentar as reuniões e ler a Bíblia, mas uma vida de oração e, acima de tudo, uma prática cristã. Pois nós já vimos como é o modus operandi do Senhor Jesus. Aquele que tem e usa, se lhe dará mais. Mas aquele que não usa, até o que tem, lhe será tirado. Então, muitas vezes, você vai encontrar pessoas na igreja buscando determinadas revelações simplesmente pelas revelações em si. Quando o propósito nunca deve ser esse. Nós buscamos conhecer mais a Cristo para nos tornarmos melhores servos. Então, se eu não estou prestando um serviço cristão, entenda serviço cristão, irmãos, como algo muito mais amplo do que muitas vezes a gente pensa. Então, a principal parte do meu serviço cristão é aquilo que ninguém vê. Então, a menor parte do meu serviço cristão é o que eu faço com os meus irmãos. Eu não posso fazer um serviço externo se o serviço interno não estiver bem feito. Se eu não tiver um relacionamento correto com Cristo, como vocês viram aqui, se eu não estiver crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como eu posso prestar algum tipo de serviço que seja reconhecido por Deus? Porque os homens podem reconhecer. E aquilo que os homens podem bater palmas, o Senhor pode reprovar. Aquilo que os homens podem vaiar, o Senhor pode se alegrar. Então, a nossa medida não é a aceitação das pessoas, mas é a nossa consciência no Senhor. Então, aqui agora eu quero voltar com vocês, só para que a gente dê um pontapé inicial no estudo do livro de Atos. No primeiro versículo de Atos, capítulo 1, a gente já vê uma conexão entre o livro de Atos e o Evangelho de Lucas. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo. O livro de Lucas começa exatamente dessa forma, revelando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, percebeu como foi o Evangelho de Lucas? Falando daquilo que Jesus, do ministério de Jesus, e Lucas vai até além, né? Lucas, ele fala da infância de Jesus, é o único dos evangelistas que falam de Jesus com 12 anos, lá no templo. Fala do nascimento de Jesus, de como o coro angelical apareceu, como os pastores foram avisados do nascimento. Então, Lucas, ele traz determinados detalhes da vida de Jesus, da sua pregação. Lucas também fala de muitas pregações de Jesus. Lucas, inclusive, é o evangelho que mais tem parábolas e fala da morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Agora começa uma nova etapa. Jesus vivendo por meio da sua igreja. O Jesus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, ele continua vivo e agindo agora por meio da sua igreja. Quando questionaram Jesus, na verdade não questionaram Jesus, foram até um dos discípulos de Jesus e convidaram Jesus a pregar na Grécia. E a Grécia era o berço intelectual do mundo. Então, é como se você fosse pregar numa capital famosa e aí você ia se tornar conhecido. Exemplo aqui, a cidade mais famosa, a cidade mais importante assim do ponto de vista, né, econômico do país é São Paulo. Então é como uma pessoa, se ela quiser ficar famosa, ela vai ter que ser conhecida em São Paulo, né? Ou em São Paulo, como dizem alguns. Então, naquela época a Grécia era isso. Chamaram Jesus para conhecer os seus ensinos na Grécia. Jesus disse, eu não vou. Mas ele não falou, eu não vou. Ele disse uma parábola. Ele diz, olha, o grão de trigo, se ele não morrer, ele não dá fruto. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus estava dizendo, eu não vou, mas os meus discípulos vão. E não vão chegar só na Grécia, vão muito mais além do que aquela área da Grécia, né? Então, aqui ele fala, eu agora vou relatar outras coisas, né? Essa primeira etapa passou.
agora vem uma segunda etapa, por assim dizer, Cristo agindo por meio da sua igreja. E para que a gente possa entender isso, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios e fala expressamente desse assunto, de Cristo agindo por meio da sua igreja. Efésios. Olha que coisa linda, irmãos. É o capítulo 1 de Efésios. O apóstolo Paulo está fazendo uma oração. Eu vou fazer a leitura, é um pouquinho longa assim, mas vale a pena, tá certo? A partir do versículo 15 do capítulo 1 de Efésios, é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo por você e por mim, pelo Espírito Santo. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, ó, o apóstolo Paulo falando que tinha fé aqui em Córrego de Farias. Creia nisso. No Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, só tem gente que ama aqui, aleluia. Tem uma pessoa que ama tanto que já está em espírito ali no Senhor. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Olha como você quer desejar alguma coisa boa para alguém. Deseje isso. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha que coisa linda, pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração. E coração tem olho? O coração espiritual tem. Para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Olha qual é a esperança que a gente tem que ter. De uma vida mais confortável amanhã, ou de uma vida maravilhosa no céu? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Olha, eu e você somos herança do Senhor. E qual a suprema grandeza? Olha as palavras que são usadas. Suprema grandeza do seu poder. Suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Mas é para um grupo específico, os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. Eficácia fala dessa capacidade de você fazer o que se propõe. E o Senhor tem força e poder para isso. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Isso fala da supremacia de Cristo, de como Cristo está no controle de tudo e todos. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja. A gente, que é um verme, que não vale a comida que come, mas o Senhor nos valoriza a esse ponto. Só a graça para nos ajudar a entender isso. A qual é o seu corpo? Olha, a igreja é o corpo desse Supremo Senhor, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, isso é a igreja. Quando a gente fala de igreja, irmãos, cuidado, porque é isso aqui. Então, quando ele, agora voltando, para o livro de Atos, até o dia que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, mostrando mais uma vez que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou uma ordem. A gente já viu em Mateus, a gente já viu em Marcos, que é o comissionamento, que é o imperativo missionário do ide. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com qualquer coisa que tente paralisar a nossa fé, no sentido da gente ter uma fé que não se movimenta, que não age. Então, aqui ele fala, a estes também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Provas incontestáveis. A gente viu uma delas,
quando o Senhor Jesus pede um peixe com mel, né, para comer, mostrando que ele havia ressuscitado, que ele não era um fantasma. Versículo 3, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então perceba que o assunto do Senhor Jesus é sempre das coisas concernentes ao reino de Deus. Mas você já notou que hoje em dia a igreja, pelo menos os crentes, eles estão muito mais preocupados com o reino dos homens? Os assuntos que são, né, buscados pelos evangélicos hoje em dia são sempre com foco no reino dos homens. Dá um exemplo, né? Então você vai na livraria evangélica, eu tenho muito tempo que eu não vou na livraria evangélica, mas eu ia antes, e você vai ver lá que a maioria dos livros é sempre 7 formas de você ter um casamento perfeito, 10 formas de você ser alguém bem sucedido, e todas e sempre mecanismos, né, que querem de alguma forma iludir, porque isso é uma ilusão, iludir as pessoas de que a gente pode se aproveitar do conhecimento de Deus para a gente conseguir benesses aqui na Terra, para a gente ter uma vida melhor aqui na Terra, uma vida de sucesso do ponto de vista material, né, e social, quando na verdade o cristão ele busca as coisas do alto. Então é preciso que a gente vigie, por quê? Porque o diabo sabe dessa nossa fraqueza. Ô irmão, eu sou pai de 3 filhos. Você acha que eu não quero, humanamente falando, proporcionar determinados confortos para os meus filhos? Claro que eu quero. Mas essa minha vontade, ela não tem que ser estimulada, ela tem que ser combatida. Então é preciso que eu saiba o que eu tenho que combater e o que eu tenho que estimular. Porque as vontades elas vão estar lá. E a gente tem que identificar o que é da carne e o que é do espírito. O que é da carne tem que ser combatido, o que é do espírito tem que ser estimulado. Mas o que a gente tem visto é um movimento que estimula o que é carnal e que muitas vezes poda o que é espiritual. Porque o que é espiritual, para alguns, tem se tornado ofensivo. Porque realmente dói. Irmãos, quando você ouve o apóstolo Paulo escrever assim aos Coríntios, e eu esmurro o meu próprio corpo. Irmãos, algum de vocês, eu me lembro, quando, na época, num passado muito distante, né? Eu já sou quase que um idoso, eu jogava bola descalço. Eu nunca fui bom de bola não, sempre fui muito em bola. Outros esportes aqui eu me adaptei. Mas, algumas vezes eu jogando bola descalço, porque criança tem uma mentalidade, né, que esquece rapidinho. Eu já perdi a cabeça do dedo. Ele fala, né, perder a cabeça do dedo, não é que eu perdi o dedo não, viu? O dedo está aqui. Mas é quando você dá aquele chute no chão, que sai um pedacinho assim do dedo, né, e que fica, e às vezes sai a unha também, que fica sangrando. Irmãos, dói ou não dói? Não. Em mim doía. Se vocês não dói, de repente, né, tem alguém aqui mais corajoso que eu, mais forte. Mas dói. Agora você imagina, eu esmurro o meu próprio corpo. Você acha que isso não dói? Dói, irmão. Quando o Senhor Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranca. Irmão, você já tomou alguma pancada no olho? Eu uma vez não, eu sou grosso, né? Minhas filhas até reclamam, meu pai até seu carinho é grosso. Então, mas eu sou grosso até comigo. Então, às vezes eu vou coçar o olho, não devo, ele diz que não tem que coçar o olho, também negócio de Covid, né? Que não pode coçar o olho, que diz que transmite doença. Mas eu, de vez em quando, coço o olho, mas coçava mais. E nesse de coçar o olho, eu já feri minha córnea, por causa da unha. Então, dói, irmãos. Imagine, coçando o olho, eu machuquei o olho. Mas o Senhor disse, arranca o olho. Se tua mão te faz pecar, faz um carinho nela, bota uma gema. Lá tem seu Edson que disse que gemaram ele uma vez. Ele quebrou a gema. Será que a gente gema a mão? Não gema não, meu filho. Ó, tem que cortar. Então dói.
Dói. Mas é para o nosso bem, irmãos. É isso que é difícil. E o crescimento espiritual é justamente esse momento onde você percebe essas coisas. É como, por exemplo, uma adolescente que você não precisa estar lá. Tem que estudar. Tem que estudar. Quando é sua prova? É que dia? E aí o pai e a mãe tem que botar lá a data das provas e tem que ficar em cima. Você tem prova amanhã. Porque ele que é o aluno nem sabia. Imagine. Ele que está na escola não sabe, é o pai e a mãe que tem que saber. Mas às vezes tem o quê? Adolescentes responsáveis existem, viu? São raros. Mas existem. Você diz, você está fazendo o quê? Estou estudando porque eu tenho prova amanhã. Ninguém mandou. Então, a responsabilidade é isso, irmãos. Quando você sabe o que você tem que fazer, isso é sinal de maturidade. E isso independe de você ter um mês de igreja, um ano de igreja, 50 anos de igreja. Porque vão ter pessoas de 50 anos de igreja que não têm maturidade. Que nunca foram despertados nesse sentido, na necessidade de crescer. E eu separei aqui 4 pontos que eu queria falar antes da gente concluir, eu já vou concluir. Mais 4 pontos que são sinais de um verdadeiro crescimento espiritual, que a gente vai ver inclusive aqui no livro de Atos, a partir de agora. Né? A gente vai continuar esse estudo de Atos, se Deus permitir, durante a semana. Então, mas eu queria aproveitar esse finalzinho do estudo para a gente falar sobre esses sinais que a gente tem que procurar em nós. Eu vou procurar em mim hoje, né? E eu estimulo, aconselho cada um de nós a procurar também. O primeiro, a gente já viu, inclusive, em 2 Pedro, que o cristão que ele está crescendo, em primeiro lugar. Perceba que quando o apóstolo Pedro fala, ele diz: crescei na graça e no conhecimento. A graça vem primeiro. Porque um crescimento de conhecimento sem graça produz o quê? Orgulho. Então você vai ver pessoas, né, entre aspas, a nossa geração costuma chamar essas pessoas de teólogos, né? Então você vai ver teólogos, escritores de vários livros, pessoas muitas vezes famosas no meio evangélico, pessoas que não têm qualquer tipo de humildade. Muito pelo contrário, eles são tratados como, assim, né, popstar, como famosos, né, da nossa geração. E no reino de Deus não é assim que as coisas funcionam, muito pelo contrário. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais maduro você é, mais humilde você se torna. Porque quanto mais luz na sua vida, mais sujo você se enxerga. Então, mas eu estou me limpando. Sim, mas, irmãos, a quantidade de sujeira que tem em nós, nem se a gente tivesse 1000 anos para a gente se lavar. A gente está se limpando, isso é bom, mas ainda tem muito para a gente se limpar. E se não fosse o que a gente chama de glorificação, a gente não entrava no céu, porque no céu não entra sujo. Então a gente está se santificando, mas ainda tem tanto para ser feito. Então o primeiro sinal de maturidade é esse. Por isso você vê um apóstolo Paulo, já um senhor de idade, apóstolo, cheio do Espírito Santo, dizendo: porque dos pecadores eu sou o maior de todos. Não está falando de pecados que ele praticava no sentido de agir em pecado, mas ele sabia do mal que ainda existia dentro dele, de como ele precisava combater esse mal o tempo todo. Isso é uma prova de maturidade. Quando você entende que você, sem Cristo, é nada. Então, todo cristão, ele começa crescendo, e o crescimento que mais é importante na minha vida e na sua é o crescimento para baixo. É o crescimento que nos enraiza, que nos fundamenta em Cristo. É esse fundamento, essa raiz que vai tornar você e eu inabaláveis, por exemplo. Quando você vê uma árvore que tem raízes profundas, pode ser o vendaval que for, aquela árvore permanece. Já uma árvore que não tem raízes, qualquer vento pode fazer com que ela
voe por aí. Então é nesse sentido que o cristão, quando ele amadurece, ele vai se tornando mais humilde, ele vai se tornando mais disponível para as coisas de Deus, porque ele se vê menor e não maior, quanto mais ele cresce. Segundo ponto que eu queria falar com vocês, também a respeito de crescimento espiritual, é que o homem que está crescendo espiritualmente, ele vai percebendo todos os dias que a principal fonte de satisfação da sua vida é Cristo. É por isso que a gente vai perceber uma das coisas que uma criança na fé e que uma criança na vida real tem em comum, essa, como eu vou dizer, né? Essa insatisfação. Você vai ver uma criança às vezes brincando com um carrinho, se for uma menina com uma boneca ou alguma coisa, aí ela brinca, daqui a pouco o que é que faz? Bota do lado. Aí você diz, mas e agora, não quero mais brincar? Não, agora eu quero outra coisa. Aí você compra aquela outra coisa, ela brinca, e aí bota do lado. Quando passa um tempo, você vê aquela criança com uma caixa de brinquedos que não brinca. Então parece o cristão imaturo. Ele vai e diz assim, eu gosto tanto. É como você vai ver hoje na igreja, né? Gente que fica brigando com o negócio de calvinismo, arminianismo, denominações, se é pentecostal, se é isso, que é aquilo. E a pessoa gosta de debater aquele assunto. Chega lá, enjoei de debater isso, vamos debater outra coisa? Mas a gente não está aqui para debater. A gente está aqui para pregar, para estimular o amor, a boa obra. Então, a maturidade faz com que a gente tenha esse descanso em Cristo. O segundo ponto, irmãos, do descanso em Cristo é, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, o cristão maduro, o cristão espiritual, ele não é julgado por ninguém, mas ele mesmo julga todas as coisas. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, a espiritualidade faz com que você tenha marcas. E essas marcas, elas são evidências de que você não está andando sozinho, que as experiências que você teve não foram frutos da sua imaginação, mas que você anda verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo, e a cada dia que você anda com Ele, você se torna mais parecido com Ele. Ainda que falte tanto para a gente se tornar de fato parecido com Ele, mas a gente tem se tornado mais parecido com Ele do que quando no começo. De glória em glória. Terceiro aspecto, para a gente adiantar um pouco quanto do horário. O homem, a mulher, o cristão espiritual, à medida que ele cresce, ele vai tendo um domínio maior sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. Esses são os nossos três inimigos. O mundo, o pecado, quando eu falo pecado, é a nossa carne, né? Inclinada a pecar, e o diabo. Então, um cristão maduro, ele não sai por aí correndo quando ele vê um demônio, ou quando ele, muitas vezes, né, ele é capaz, às vezes, até de identificar o demônio disfarçado de anjo de luz, por conta da maturidade, do crescimento, da experiência, da fé verdadeira, como está escrito em Mateus 24, que farão sinais e prodígios para, se possível, enganar os próprios eleitos, mas os eleitos não serão. Então, a maturidade faz com que eu e você, a gente não seja mais dominado por aquele pecado, mas a gente tenha a capacidade de subjugá-lo. Eu nunca vou derrotar o pecado. Eu posso subjugá-lo. Por quê? É muito perigoso quando você diz, eu venci esse pecado na minha vida. Provavelmente daqui a algumas horas você vai cair nele, ou minutos. Por quê? Porque o pecado que você pensa que venceu, você não venceu. O pecado que você pensa que matou, ele não morreu, ele continua vivo e ele vai voltar para te tentar. Então, o que a gente faz com o pecado? A gente subjuga. Subjugar é justamente manter ele de uma forma que ele não nos afeta, que ele não atrapalha o nosso relacionamento com Cristo. A mesma coisa é o mundo.
Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Todos vocês aqui trabalham, estudam, a maioria de vocês. Então, todos vocês estão tendo relacionamento com pessoas que não são cristãs. E como manter esses relacionamentos sem se deixar influenciar por eles, de maneira que você se afaste de Cristo. Então essa maturidade é tão necessária para que a gente influencie sem ser influenciado, para que a gente seja luz sem permitir que as trevas apaguem a nossa luz. E em terceiro lugar é isso, a gente não teme mais ao diabo. Como o apóstolo Paulo diz, eu sei contra quem eu estou lutando. E Tiago vai dizer, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então um cristão que amadurece, ele tem esse domínio, né? Ele consegue lutar de maneira muito mais eficaz contra esses três inimigos que o tempo todo estão nos atacando. Esses inimigos, eles não nos darão paz, irmãos. Até a nossa entrada no céu, a gente vai estar lutando contra esses três inimigos aqui. Em último lugar, o crente que está crescendo espiritualmente, ele vai se preocupando cada vez mais com o céu e menos com a terra. Eu acho interessante, teve um pastor batista que faleceu de câncer alguns anos atrás, no seu chat, e ele estava fazendo tratamento, né, contra o câncer, e ele estava bem debilitado, ele já era um senhor de idade, né, e ele bem debilitado, o tratamento para o câncer já é bem agressivo, mas uma das suas entrevistas eu me lembro ele dizendo assim, eu sinto que eu estou desmamando no mundo, e aquela frase ficou na minha mente assim, porque é essa ideia que deve crescer na sua mente e na minha. Todos os dias que a gente se torna mais velho aqui na terra, se a gente é cristão de verdade, a gente está mais perto do céu. E a realidade tem que ser, eu estou desmamando do mundo. E não eu estou me prendendo às coisas do mundo. Por isso que isso é loucura. A gente vai ver pessoas que com 60, 70, 80 anos só falam, só pensam em coisas materiais. Não sei se vocês têm acompanhado, né, as movimentações do mercado financeiro do Brasil. São homens, na sua grande maioria, com mais de 60 anos. Pessoas bilionárias que estão preocupadas em ficar ainda mais bilionários. Você fala, meu Deus, mas para que isso? Porque é um buraco sem fundo a ganância do homem. E como cristãos, nós não estamos excluídos dessa tentação. Nós somos tentados também. Então nós precisamos combater isso, buscando as coisas espirituais, entendendo nosso tempo aqui na terra é curto. Por isso devemos usar nosso tempo aqui na terra para preparar a nossa chegada no céu. Há um perigo muito grande quando você pega doutrinas corretas e aplica elas de maneira errada. Como assim, pastor? Todos vocês que congregam conosco já há algum tempo sabem que a salvação é pela graça. A gente nunca pregou livre-arbítrio aqui. A gente sabe que ele não existe. Então a salvação é eleição, é graça. Mas isso não significa que é sem esforço. Então muitas pessoas que pregam a doutrina correta, que é a salvação pela graça, essa é a doutrina correta, elas fazem uma aplicação completamente equivocada. Por ser pela graça, então eu não preciso fazer nada. É pela graça. Jesus fez tudo, eu não faço nada. Não tem isso não, irmão. Na Bíblia não tem isso não. Eu gosto muito da aplicação de um pastor, inclusive, famoso, por defender a doutrina da eleição, chamado R.C. Sproul. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: o cristão, ele vive de uma maneira paradoxal. E a gente vive como se tudo dependesse da gente. Mas no final, que a gente faz as coisas, a gente sabe que tudo veio de Deus.
Então, a gente tem que fazer, tem que se esforçar como se a nossa vida dependesse. Então, não vai ser fácil para você e para mim ser um cristão verdadeiro. Vai ser difícil. Às vezes a gente tem essa ilusão, né? Pessoas que chegam a dizer assim, eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma facilidade para orar. Às vezes eu me vejo orando assim 6 horas, quase que eu levito. Ô irmão, você acredita nessas coisas? Essas pessoas não estão orando, elas estão meditando. O hindu faz isso também, né? Então, oração de verdade é combate. Você está ali com Deus, com o Espírito Santo, e o cão está ao seu redor te atrapalhando. Isso é oração. Então, quando você vê essas pessoas dizendo que ficaram horas, né, que quase levitaram, você acredita que eles estavam orando? Eu não acredito. Então, eu leio a Bíblia assim, nem sinto o tempo passar. Meu filho. Tem gente que diz assim, rapaz, eu tenho dificuldade para dormir. Experimente ler a Bíblia. Eu, particularmente, irmãos, de vez em quando eu tenho Bíblia no celular, hoje, várias vezes já cai assim no meu rosto, pá! Eu digo, obrigado, Senhor. E aí, a dor deve ficar você despertar, assim. Aí dá para você ler mais um bocadinho. Mas é muito fácil, né? A gente está lendo as coisas de Deus assim, daqui a pouco. Né? Agora vai a gente ver uma novela e um filme. Um jogo. Né? Então, tudo é difícil para o cristão fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, irmão, não vai ter aplauso, não vai ter reconhecimento, muitas vezes vai ter perseguição. Aí a gente vai ser estimulado ao quê? A retroceder, não a avançar. Não é fácil fazer a obra de Deus. E a obra de Deus não começa, irmãos, quando a gente se levanta. A obra de Deus começa quando a gente se ajoelha. Eu nunca posso evangelizar alguém se eu não orei antes. Para saber se é naquele lugar que eu tenho que estar, para saber o que eu vou falar, como eu vou falar. Então, a evangelização começa muito antes, quando a gente está orando. E tudo isso é muito difícil. Só sabe o quanto é difícil quem tenta fazer. Eu gosto da frase de um autor cristão chamado C.S. Lewis, que ele diz isso: só sabe como é difícil ser um cristão quem já tentou ser um cristão. Porque quem não sabe o que é ser um cristão diz, ser cristão é fácil. Você pega uma Bíblia, você frequenta uma igreja, você é batizado, você vai fazer algum tipo de rituais e aí você é cristão. Não, isso não é cristão, isso é o religioso. O religioso tem essas atitudes, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele espírita. O cristão é diferente. O cristão é aquele que está caminhando todos os dias com Cristo e se tornando mais parecido com Ele. E tem esses 3 inimigos que a gente viu aqui o tempo todo na sua cola: o diabo, Satanás, o mundo, todo o sistema mundial e a nossa própria carne, no nosso encalço, tentando o tempo todo nos enganar, nos paralisar, nos confundir. E aí você vê como é difícil aquilo, a ponto de Paulo ter que gritar na carta aos Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Isso é uma pessoa que está lutando, irmãos. Está lutando e está sentindo como é difícil aquele combate. O que Paulo escreve aos Efésios sobre a armadura de Deus? Ele está falando do cenário da batalha espiritual. Então, como cristãos, é imperativo que a gente entenda isso, senão a gente nunca vai conseguir compreender o livro de Atos. Porque quando a gente lê, que a gente até falou ontem, sobre a realidade daquele grupo, perseverava na doutrina dos apóstolos, a gente fala isso. Eu amo ler esse texto, mas assim, irmãos, sejamos sinceros, você acha que era fácil para eles? Não, a carne deles é igual a nossa. O que foi que o Senhor Jesus disse? A carne é fraca e o espírito é que está pronto. Mas muitas vezes, e até o livro de Atos, até o filme do livro de Atos, eu gosto muito do filme,
Mas assim, quando a gente vê no filme, fica parecendo assim que para eles era fácil aquilo. Não era não, irmãos, era perrengue, era difícil. Fazer as coisas espirituais é sempre difícil. Porque a gente tem uma oposição interna e externa. A nossa carne não vai facilitar para o nosso lado. E a gente tem que entender que é um combate. Que a gente vai precisar de disciplina. Disciplina no sentido de domínio próprio. Eu sei o que eu tenho que fazer. Ah, mas eu não estou com vontade. E quem disse que tem que ter vontade? Não, você tem que fazer, tem que fazer. Como, por exemplo, uma pessoa, a gente acabou de falar aqui do tratamento do câncer, né? Algumas vezes é quimioterapia, outros radioterapia, né? A gente teve uma experiência com a irmã Osana, ela falava das sessões que ela fazia de quimioterapia, como ela ficava mal. Tinha ânsia de vômito, o cabelo cai, a pessoa fica fraca, às vezes até desmaia. Mas tem uma sessão de quimioterapia tal hora. Eu não vou se eu tiver com vontade, eu tenho que ir. Imagine. Então, você sabe que o seu corpo espiritual precisa de alimento, de força e de vigor, e você vai quando precisa? Como assim? Então é preciso que a gente entenda. Quando a gente lê, quando a gente estiver estudando aqui o livro de Atos, essas pessoas estão lutando, elas estão combatendo. O apóstolo Pedro tinha esposa, tinha família. Grande parte dos discípulos tinham também. E eles não usaram essas famílias como desculpas. Muito pelo contrário. O Barnabé fez a obra com sua esposa. Então, a gente precisa entender que o que muitas vezes a gente tem usado como desculpa para não se entregar à obra de Cristo, deveria ser o quê? Motivador. O senhor não tem uma esposa. O senhor não tem um filho. O senhor não tem um emprego. Eu não posso usar essas coisas como desculpa. Muito pelo contrário, eu tenho que usar isso como motivador. O senhor tem sido tão bom comigo. Como é que o salmista diz? O que darei para o Senhor por tudo que Ele me fez? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. A nossa geração é uma geração muito boa em dar desculpas. Mas as nossas desculpas, elas não serão, elas não são aceitas. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente lê o livro de Atos, eu espero que a gente estude o livro de Atos, se Deus nos permitir, com essa visão. Que essas pessoas que estão aqui sendo retratadas são pessoas igual a gente, de carne e osso. Então quando dizia assim, no partir do pão, de casa em casa, irmãos, você acha fácil receber alguém em casa? Você acha fácil abrir a porta da sua casa e deixar que alguém entre e saiba que você não bota a roupa suja onde deveria? Que você não mantém o banheiro da social tão limpo quanto deveria? Que a sua higiene não é ideal? Você acha fácil abrir a porta de sua casa? Não é fácil, como não era fácil para essas pessoas. Você acha fácil receber alguém em casa e aí tem o que para comer? Pipoca e café. Não é fácil, mas eles estavam ali de casa em casa. Você acha que é fácil você vender um bem para distribuir para pessoas mais necessitadas? E pior, para deixar na mão dos apóstolos para administrarem, viu? Porque não é você que diz, estou dando esse dinheiro para aquilo, então pode levar de volta. Porque quem determina como vai ser usado é o Senhor. Então, olha que coisa. Você acha que era fácil vender os bens e dar? Não, meu filho, era difícil, como é difícil para você e para mim. Como deve ser difícil para você e para mim pegar aquela roupa que a gente não usa, mas que a gente sempre pensa assim, não, eu vou emagrecer e vou voltar a usar. No meu caso, assim, né? Os irmãos aqui não, estou todo mundo em forma. Mas no meu caso, assim, às vezes tem uma calça assim, você diz, não, eu ainda vou voltar a usar aquela calça. Não vai, não. Não, o Espírito Santo já revelou, aceite. Né? Eu vou voltar a usar aquela blusa, não vai. Porque você não dá para tal pessoa, não, eu vou dar outra, mas essa não. Misericórdia. Então é isso, irmãos. É difícil para a gente dar uma blusa. Imagine vender.
posse, uma fazenda, e distribuir. Então, para eles era muito difícil. Porque quando a gente lê, fica parecendo que é fácil. Não, mas eles estavam ali, ó, cheio. Amor, não vai ficar com esse negócio, esse pentecostalismo que não existe? Está cheio do Espírito Santo, irmãos. Está preparado para lutar e mortificar a carne. Não quer dizer que a carne não vai sentir. Vai. Então, quando a gente está estudando o livro de Atos, entender que essas pessoas precisavam ter um crescimento espiritual, senão elas não iam viver daquela forma. E mesmo vivendo daquela forma, tiveram problemas, como a gente já viu. Mas então que o Senhor nos ajude. Nesse estudo, né, do livro de Atos, eu tenho certeza que vocês vão ler 10 vezes enquanto a gente estiver estudando. E você vai ver, essas pessoas que fizeram essas coisas no poder do Espírito Santo são iguais a gente. De maneira que o mesmo Espírito Santo vive em você, vive em mim, e a gente pode fazer as mesmas coisas. Ah, mas eles falaram em outros idiomas. Pode falar. Já pensou um irmão aqui, né? Não vou nem dizer o nome do irmão, falando inglês? Já pensou o irmão falando inglês? Um irmão que louvando inglês, que coisa bonita. Ele dedilhando. Ele disse que até hoje não sabe como aprendeu a tocar. Imagina ele dedilhando e cantando inglês. Aí vão chegar pessoas assim, né? Desse idioma, dizendo assim: esse homem falando assim em inglês, nós entendemos ele. E, sabe, já imaginou, irmão? Mas não foi assim que aconteceu lá em Atos? Então, eram pessoas iguais a gente. Imagine uma criança dessa daqui falando em hebraico. Rapaz, né? Língua difícil. Para chato, rapaz. Né? Foi o que aconteceu. Por que não pode acontecer isso na nossa geração? Então, vamos buscar as coisas do alto, em nome de Jesus. A gente vai ser muito mais feliz. Eu vou dizer uma coisa para vocês já sabem disso, o irmão José, inclusive, fala muitas vezes isso. O mundo é só decepção. O reino de Deus, irmãos, é alegria aqui na terra e no céu. Por mais que seja difícil a gente compreender isso, mas vamos fazer isso, vamos se esforçar. Porque aí acho que a gente vai se encontrar com a verdadeira alegria. Ver aqueles homens que tomaram uma surra e saem comemorando. Que alegria é essa? É a alegria do Espírito, que está disponível para você e para mim. Para a gente voltar hoje para casa, a irmã Rita vai dizer: não vai ter comida para ninguém hoje. Aleluia! Glória a Deus! Não preciso disso, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito. Então a gente voltar para cá. Nem sei se vai ter alguma coisa. Mas essa alegria que a gente pode voltar para casa, irmãos, e como cristãos a gente vai precisar, porque tem momentos na nossa vida que do ponto de vista humano a gente não tem nenhum motivo para se alegrar. Mas a gente não vive esperando de Cristo só na terra. A gente tem as promessas do alto, irmão. Então vamos abraçar o reino que nos foi aberto à porta. O reino do céu. Vamos entrar nele com todo o nosso coração e vamos viver debaixo dessa alegria. E a gente vai aprender mais no livro de Atos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa boa notícia que é o Evangelho. Essa alegria indescritível, Senhor, que nos alcança por meio do Teu sangue, que abre para nós a fonte que nos satisfaz para sempre. Nunca mais teremos sede, pois o Senhor nos sacia plenamente. Ó Senhor Jesus, que possamos buscar o nosso tudo no Senhor. Que o Senhor seja o nosso tudo, para que venhamos a entender que não precisamos de nada além de Ti. Obrigado, Senhor, por essa família que o Senhor nos concedeu, irmãos e irmãs,
imperfeitos como nós, que estão sendo aperfeiçoados no caminho da graça. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos, como aprendemos hoje, na graça e no conhecimento de Ti. Nos faz, Senhor, obreiros aprovados, que manuseiam bem a Tua palavra, que sejamos encontrados, Senhor, como verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. E nos ajuda, Senhor, a descobrir e vivenciar a alegria que o Senhor tem à disposição de todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Que essa alegria encha o nosso coração e que vivamos sempre alegres no Senhor, fortalecidos na força do seu poder. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Salvem-se mutuamente com um cumprimento santo. E saiba que tem irmão aqui que vai sair hoje de noite falando inglês perfeitamente. E no próximo louvor ele vai louvar em inglês. Oh, Deus.